tarde, torcedor atleticano. Já está conosco para a entrevista coletiva de hoje aqui no CT do Dragão, o presidente do Atlético Goianiense SAF, Adson Batista, à disposição da imprensa para responder as perguntas e à disposição do torcedor também para falar sobre o Atlético Goianiense nessa temporada 2024 e projetando também o 2025. Boa tarde, Adson. Boa tarde a todos. Eu estou aqui num momento de muita dificuldade, que existe no futebol, para comunicar com o nosso torcedor, para comunicar com vocês, e para todos que amam o futebol, de maneira bem transparente, clara e objetiva, sobre vários assuntos que conversamos aqui e eu passei para vocês, para que a gente tenha, para vocês tenham noção de tudo que vai ser feito, de tudo que foi feito e quais são as estratégias do Atlético já visando o próximo ano. Então, estou aberto a qualquer questionamento e qualquer coisa dentro desses objetivos traçados, eu vou responder com maior riqueza de dados. Boa tarde, presidente. Evidentemente que vocês da diretoria têm compromissos e obrigações quanto a todos os jogadores do atual elenco. Mas eu gostaria de perguntar sobre alguns jogadores que não vêm ganhando, não vêm tendo oportunidade de estar em campo, como Campanharo, como Luiz Gustavo, como Marcão. Esses jogadores, eles terão oportunidades até o final do campeonato, tendo em vista que o Atlético está numa situação muito complicada nesse cenário de rebaixamento, para poder ter uma oportunidade de mostrar que merecem ficar para o ano que vem? Olha, eu acabei de fazer uma reunião com a comissão técnica, uma reunião muito profunda em relação a isso. O Atlético já começou 2025. O Atlético já caiu. Não adianta iludir, eu vivo intensamente esse clube e nada deu certo. Nada funcionou nesse Campeonato Brasileiro da Série A. E o time foi caindo de produção e em nenhum momento trouxe aquela real esperança que a gente conseguiria superar as adversidades. Fizemos boas partidas, mas não ganhamos. Futebol é resultado. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a acontecer isso. Um clube emergente como o Atlético, era um campeonato brasileiro da Série A, ele passa por muitas limitações, porque, eu volto a dizer, isso não é transferência de responsabilidade, mas o dinheiro hoje na Série A, ele é infinito. Se a gente não tiver fair play no futuro, se a gente não tiver limites, será humanamente impossível. Nós somos grandes na Série B. A Série B é um grande campeonato. Eu queria cair? Jamais. Série A é o céu, financeiramente falando. Mas são situações que ocorrem. Eu amo esse clube, não vou deixar o clube em momento nenhum definhar. Por mim, o campeonato acabaria amanhã ou hoje, porque é um campeonato muito desgastante para nós. Nós temos um grupo de jogadores com um perfil muito parecido, falta de lideranças, falta de às vezes, coragem para enfrentar as adversidades. Um time que, quando toma um gol, se perde dentro de campo, se desorganiza. Nosso treinador, e talvez os treinadores foram os menos culpados, nós mudamos filosofia e nada reagiu. Então, serve para nós criarmos casca, buscarmos um novo perfil, fazer avaliações profundas e, da agora para frente, já trabalhando 2025, vamos priorizar jogadores que têm um contrato com o clube, para ver se realmente tem condição de permanecer no Atlético. Então, eu vou reunir também com esses jogadores que têm contrato com o clube, e um ou outro que possa, talvez, permanecer, mas vai ter que mostrar condições para isso. Você pode ter certeza que jogadores com perfil de jogo apoiado, jogo cadenciado, não é o nosso perfil. Então, nessa situação,
foi um grande erro buscar jogadores com um perfil de cadência, perfil de jogo apoiado, que não é a característica do Atlético. O Atlético tem que buscar jogadores com força e velocidade. Está combinado já com a comissão técnica, nós vamos agora fazer um trabalho pensando em 2025. Apenas isso, sempre protegendo o campeonato, em respeito à instituição e à CBF e aos clubes também, e ao Campeonato Brasileiro da Série A, mas, nesse momento, nós vamos dar prioridade para quem tem contrato com o Atlético. Adson, boa tarde. Nesse planejamento ficou um pouco claro que você conta com essa comissão técnica para o ano que vem, né? É isso mesmo? E se me permite também, já tem algum jogador que você tem certeza que vai ficar? Não, eu não tenho certeza de um jogador ou outro que vai ficar. Todos os jogadores do Atlético, após uma campanha muito abaixo, pífia, como foi, que eu estou machucado 2 vezes, o torcedor está machucado, e é um momento para pessoas fortes, porque não é fácil ficar num ambiente desse. Um ambiente que jogador, você já sente alguns jogadores não querendo nem jogar, você sente alguns jogadores que, às vezes, preferem tomar um 3º cartão para não ficar. Não estou aqui querendo imputar ninguém. É um momento muito difícil, porque o time, moralmente, já entra em campo com a cabeça baixa, já entra em campo sem o brilho necessário para buscar as vitórias, né? O time entra já com o espírito derrotado, né? Então, terminar, eu sempre falei para eles lá atrás, você cair antes da hora, você está numa competição tão importante, definhando, é algo muito ruim. Infelizmente, isso está acontecendo com a gente, vamos preparar e fazer um 2025 diferente, porque o Atlético é um clube que não pode 2 anos passar por isso. Não pode. Se passar, eu tenho que renunciar, eu tenho que passar o lugar para outro, porque o atleta não vai conviver com isso. O atleta não pode viver 2 anos nessa situação. Então, cabe a nós planejarmos diferente, cabe a mim buscar alternativas financeiras, porque nós tivemos que comprar 10% do investidor por interesse do Atlético, e muitos clubes tiveram interesse disso, porque a partir de 25%, você vai ter que dar 20% para o investidor durante 50 anos. Então, é muito melhor, não está documentado, mas está palavrado. Eu poderia muito bem, não, eu quero dinheiro aqui para me investir, para mim fazer isso. Não, eu sou responsável e sempre penso no clube de médio a longo prazo. Como eu sou responsável, eu não gasto dinheiro tudo com jogador, eu sou muito criterioso, eu sempre procuro melhorar a estrutura do Atlético. O Atlético, mesmo caindo, está crescendo. O Atlético vai inaugurar coisas importantes, fez investimentos importantes, melhorou sua estrutura interna, fez estacionamento, asfaltou todo o clube, fez uma nova entrada com peso para um clube do tamanho do Atlético. Então, a gente nunca vai gastar dinheiro só com futebol. De maneira responsável, a gente procura sempre fazer o clube crescendo, mesmo não tendo resultado dentro de campo. Boa tarde, Adson. No início desse ano, o senhor já tinha falado sobre a questão do orçamento para o ano de 2024. Eu queria saber como que você vê a questão para o ano que vem em relação à SAF, a chegada desse novo investidor, um rebaixamento, a disputa de uma Série B no ano que vem, muda alguma coisa na sua perspectiva? Você mantém como o presidente, como é hoje do Atlético para o ano que vem, ou isso não vai interferir nessa alteração? Olha, a SAF eu não posso divulgar por questão de confidencialidade, né? Eu tenho já documento de interesses mútuos, né, em estudo, né, para um grupo de muito respeito no Brasil, né, e a gente está buscando um investidor que tenha o perfil do Atlético, um clube que não tem dívidas, que poderia ser o primeiro clube que não tem dívidas a ter um parceiro forte no Brasil. Porque, do jeito que está o futebol brasileiro, na Série A, o dinheiro, como eu te disse, está infinito. Você tem que buscar um parceiro. É impossível, porque senão você vai, sobe e desce a vida inteira. Hoje, no mercado sul-americano, o Brasil é o mais forte financeiramente falando. Se você tem um grande parceiro, você vai comprar os argentinos, comprar os uruguaios, os equatorianos, que são certeza que vai dar certo.
Você não vai buscar apostas, jogador para ver se vai dar certo. Porque o que o atleta faz muito é buscar jogador para ver se vai dar certo. Chega aqui, o cara não dá conta de disputar uma Série A. Às vezes para a Série B ele vai, mas para a Série A não vai. Então, são situações que estão em estudo, nós estamos trabalhando, e quando eu tiver coisas concretas, eu vou falando. Mas eu tenho trabalhado muito nisso, porque eu sou um cara visionário, já passei por todas as situações, né? A gente tem muita experiência, e chegou o momento da gente buscar. Hoje, você trabalhar contra Bahia, Cruzeiro, Red Bull, Botafogo, Atlético Mineiro, né? E por aí vai. Além de hoje os grandes estarem organizados, que antigamente você entrar na Série A tinha 6 a 8 grandes desorganizados financeiramente e tecnicamente. Hoje não tem mais isso, cara. Então, se você não buscar poder de investimento, você vai bater e vai voltar. Vai ficar nesse ping-pong, e o futebol goiano está passando por isso, porque nós temos muitas dificuldades financeiras, nós temos limites. Errou, você não pode errar. Errou, você cai mesmo e não vai ter outra desculpa, vai ter que trabalhar para voltar, e esse é o objetivo do Atlético. Ô, presidente, boa tarde. A gente estava olhando aí a questão da estrutura, você chegou a dizer aqui do CT, né? E tem um investimento para a base, um CT para a base, um hotel para a base. O Atlético até faturou uma grana aí nos últimos anos, negociando jogadores, me lembro até do Elton Rato, mas jogadores que vieram de outros clubes que você descobriu e depois lucrou com eles, ok? O Atlético lucrou. Esse investimento na base aí, com CT, com hotel, etc. e tal, é porque o Atlético precisa formar jogador urgentemente, ganhar dinheiro com esses jogadores, e dentro dessa estrutura também, essa pracinha aqui vai estar também no orçamento aí para ser construída? Como é que está essa questão? Não, pracinha não serve para nada para o Atlético. Essa área aí era um lixão. O Atlético limpou, fez calçada, mas a gente ainda não tem segurança jurídica para fazer nenhuma obra. Então, é uma questão que está com o Ministério Público, é uma questão que nós respeitamos o Ministério Público, nós estamos buscando uma alternativa para ter segurança para fazer investimento. Eu não posso fazer investimento num lugar que você não tem segurança nenhuma. Agora, parou de ser lixão, parou de ser algo negativo para o setor, né? O Atlético pensa grande, o Atlético é importante para essa região aqui, né? Então, sobre a base, nós entendemos que a base é o futuro. O Atlético adquiriu um terreno na GO 020, 4 alqueires, para poder fazer um CT da base. Hoje, o Atlético tem esse terreno. Ninguém doou, o Atlético comprou esse terreno. E o Atlético, essa semana, vai fazer a mudança para um hotel em frente ao Cioli, que nós reformamos, gastamos cerca de 700 mil, um hotel que tem elevador, um hotel que nós alugamos por 5 anos para dar tempo de fazer essa transição para quando a gente poder levar tudo para a base, porque os atletas têm que estudar. Vamos ter vídeo aí que o nosso querido Paulo Marcos e toda a nossa assessoria vai fazer um material bom para ser apresentado a vocês, que é algo referência. É a melhor concentração de base hoje do Estado, não tenha dúvida. Porque o Atlético entende que esse é o caminho. Nós vendemos alguns meninos de base, percentual que nós temos com o Red Bull, nós temos com o Inter, nós temos alguns meninos que foram negociados com o Corinthians, né? Mas a gente quer revelar, fazer essa transição para poder chegar no profissional. E isso falta uma moradia decente, para o pai sentir que a criança, que o adolescente ou o jovem está num lugar decente, seguro e que tenha todas as condições de segurança para que eles possam ter tranquilidade para pensar somente em jogar futebol. Aí o outro passo é a questão dos campos do CT, porque o Atlético ainda usa campos alugados, e isso é algo muito ruim para o clube, porque você tem que ter uma frota de ônibus. Nós temos 3 ônibus andando para baixo, para cima, entre jogos, entre feminino, entre todas as categorias, andando 3 ônibus, então é muito custo. Quando você tiver um CT da base, um local somente, isso vai funcionar muito melhor. Ô, Alex, permite só voltar na questão do futebol. Você falou que fez uma reunião proveitosa, né, com a comissão técnica. Imagino que vai ser a sua comissão técnica do próximo ano. Mas o que você falou? Citou um perfil de jogadores, né, jogadores que falou que não quer jogador que, sim, de jogo apoiado e tal. Mas sim, nessa reunião
deu para delimitar o quê? Quantos jogadores o Atlético vai precisar para o próximo ano e se você já está trabalhando nesse sentido? Ué, de repente pode precisar, vou até de trás para frente, Jânio, mas assim, de repente a gente vai precisar de um time completo. Né? Eu não vou ficar aqui com um jogador meia boca. Eu não vou errar 2 vezes. Porque às vezes você depende de pessoas, você acredita. Por exemplo, olha, nós compramos o Derek, todo mundo queria. Tinha clube de Série A e 2 clubes grandes da Série A que o Atlético brigou com eles. E a gente conseguiu negociar com o Guarani. Hoje é um jogador que está desvalorizado. Vai ter que ter uma sequência para se recuperar. Nós vamos usar isso, porque ele tem contrato com o clube. Né? Tem entrado mais competitivo nos jogos, mas não é só ele. Então a gente vai observar, por exemplo, nós precisamos recuperar o Shailon, que na Série B sempre sobrou, tricampeão goiano aqui. Então a gente tem que recuperar o jogador. Hoje não tem jogador no mercado. Vocês que vivem numa área crítica, às vezes não tem essa noção. Às vezes você tem até condição de fazer um investimento, mas não tem jogador. É um monte de meia boca, querendo altos salários. Então, hoje, o Brasil é um país dos estrangeiros e já não é um país do futebol. É o país do videogame, do shopping, de outras coisas. O brasileiro hoje, o futebol talvez está lá em 4º, 5º plano. Então, está muito difícil. É muitas escolinhas aí, Nutella, que é só para a mãe descansar do filho, o jogador não evolui. Então, assim, nós temos que repensar muita coisa, isso tem que partir da CBF, tem que ser uma discussão, um fórum muito profundo, para que o Brasil, sempre vai surgir um Estevão da vida, um Vinícius Júnior, um Hendrick, sempre vai surgir. O Brasil é um continente, mas hoje o mercado brasileiro não abastece os clubes brasileiros. Por isso que essa enxurrada de gringos aí, que tem os mesmos problemas, tem as mesmas dificuldades. E para que você traga o gringo certo, você tem que ter poder de investimento. Eu tenho um programa aqui que a gente monitora vários jogadores no mundo. E muitas vezes nós perdemos jogadores de 17, 18 anos que tinha certeza que podia dar certo, porque são valores astronômicos. Para o Chelsea, nós perdemos equatoriano, jogador que a gente mapeia, mas já não tem condição. Então a gente precisa de buscar um parceiro consistente. Ou o futebol goiano dá um passo consistente, não dá para viver desse dinheirinho que a gente tem, pensando de médio a longo prazo. Às vezes você fica um ano na Série A, o Juventude está fazendo um campeonato perfeito, Criciúma está fazendo um campeonato perfeito com um time igual ao nosso. Porém, no outro ano, isso é certeza que vai dar certo? Eles estão competindo para caramba, coisa que nós não fazemos. Nosso time está marcando frouxo, espaçado, treina aqui dia e noite, o trabalho é bom, chega no jogo, não faz, não executa. Isso é o emocional, é a cabeça pesada, é a falta de confiança. Então, infelizmente, esse brasileiro, nós temos que tirar reflexões. Sei, mas a ciência no futebol ela é exata. Se você não tiver hoje muita qualidade na Série A, você não pode errar. Errou, é gol. Boa tarde, Adson. Matheus Santana do Jornal Hoje. Como você falou, o Atlético já está pensando em 2025. E eu queria ouvir de você quais os principais objetivos para 2025 e que lição o Atlético tira dessa temporada para o ano que vem. A lição que antes que a gente ia começar o campeonato, a gente tinha o objetivo de ficar entre os 10. E hoje nós vamos ficar entre os 20, né, o último. Né? Teoricamente, a campanha muito ruim. Mas futebol é um misto de muitas coisas, de vários fatores. E tudo convergiu para que não caminhasse. Né? Então, eu tenho que vir aqui, fazer esse saldo negativo e reagir. O Atlético tem que reagir. Ano que vem tem que ser um ano totalmente diferente. Time do tamanho do Atlético, com a estrutura do Atlético, não pode ficar 2 anos murmurando, reclamando e sofrendo. Nós vamos mudar de rota, nós vamos buscar jogadores com perfil mais do Atlético, que é dentro de força e velocidade, jogadores com uma capacidade de trazer algo que o torcedor possa abraçar o clube novamente. O torcedor hoje está divorciado com o clube, com razão, porque o clube não conquistou o torcedor. O torcedor é momento.
O torcedor, ele vive o momento, né? Mas nada vai tirar nossa luz, nada vai tirar nosso brilho. Nós temos convicção que nós somos um time emergente, não podemos errar. Errou, pegamos um grupo aqui com um perfil só. Eu volto a dizer, sem um mínimo de liderança, de jogadores fortes, que sabem enfrentar adversidades. O Atlético, ele joga de um jeito, ao que toma um gol, desorganiza tudo. Essa é a tônica do campeonato. Volto a dizer, se eu pudesse acabar o campeonato, hoje eu acabaria. Porque é só dissabores, é só sofrimento, e eu não quero isso para o torcedor do Atlético, e muito menos para mim. Dentro de meus maiores desafios, é fazer um caixa financeiro, porque eu não tenho ele todo formado, porque nós tivemos que comprar 10% dos valores, que era até um valor que a gente ia receber agora em outubro e março. Eu tive que abrir mão disso, porque o Atlético entende que é muito melhor ter 10% das suas receitas futuras televisivas do que 20%. Nós entendemos isso, né? Como muitos outros clubes entenderam assim também. Falta assinar a ata, mas de palavra já está fechado. Então, eu tenho que buscar alternativas. Hoje, para você disputar uma Série B, no mínimo, você tem que ter 40 milhões. Porque senão você não faz time, você vai brigar para não cair para a Série C. Então, eu quero o Atlético competitivo. Então, eu tenho um desafio aí grande para buscar boa parte desse valor. Adson Batista, boa tarde. Boa tarde. Paulo Barrichello, da TV Capital e também da Rádio Goldball. É o seguinte, eu queria saber de você, você vai repatriar alguns jogadores do Atlético que estão disputando outros campeonatos, esses campeonatos brasileiros da Série B, da Série A aí? Olha, a avaliação agora é profunda. O ano de 25 para o Atlético já começou, né? A gente espera o time, com esses jogadores que têm contratos com o clube, esteja com condição de dar uma resposta técnica, já se recuperando para 2025. Que possa até perder jogos, mas competindo, lutando, respeitando a competição, que isso é fundamental, né? Para que o clube sempre seja um clube respeitado, honrado no futebol brasileiro. Então, isso é a primeira situação. A outra situação, nada é descartado. Jogador que deixou saudade aqui, pode sim voltar, não vejo problema. Nós precisamos ter um novo espírito, um novo momento, escrever um novo ano, porque o Atlético não pode continuar do jeito que está. O Atlético é um clube que atingiu um patamar que, em momento nenhum, pode ter um ano após o outro dessa forma. E nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Presidente, voltando aqui na estrutura, tem previsão de início e entrega desta obra do novo CT da base, na região da GO 020? É no município de Goiânia ou é no entorno? E sobre o novo Ascioli, no início da temporada você havia comentado que estava com planejamento para início das obras se o Atlético permanecesse na Série A. Segue o planejamento, né? Você já respondeu. Como que eu vou mexer com o Ascioli? Primeiro que eu tive que comprar milhões, o direito de 10% da Liga, que é um dinheiro que também não tinha entrado no Atlético, mas ia entrar, né? Então, ia entrar aqui mais de quase 50 milhões, e não vai entrar. Então, eu preciso, o torcedor, todos vocês precisam entender isso. Então, esquece. E outra coisa, estádio, você precisa de estádio quando você está em alta. Quando você está em baixo, você viu, nosso estádio fica vazio. O torcedor, aqui principalmente, ele é muito exigente. Ele é o torcedor, lógico, o atleta sempre tem ali os fiéis, ali, uns 5, 6 mil, que sempre está ali nos jogos, tal. 4, 5 mil atleticanos, tal. Os sócios, né, proprietários, sócios torcedores. Mas futebol é momento. Um momento desse, crítico, você fazendo uma campanha abaixo, total, de todas as possibilidades. É impossível você até discutir reforma de Estado. Primeiro, eu tenho que voltar ou ter uma condição de vender uma parte da SAF para um grupo, para a gente fazer esse investimento. Porque o patrimônio é inegociável hoje, né? Isso é um entendimento do nosso conselho. Então, o que eu posso dizer é que a gente está caminhando, mesmo sem os resultados dentro do campo,
para um crescimento no ano. O Atlético é no entorno de Goiânia. No momento certo, a gente vai fazer uns vídeos, informar melhor. Mas hoje nós estamos precisando de notícias positivas, porque dentro do campo está tudo negativo. Então, eu estou aqui passando para vocês, para o torcedor, para tentar dar um alento para o nosso torcedor, né? E a gente entender que o momento agora é de reconstrução técnica dentro do campo, porque fora de campo o atleta vai muito bem, obrigado. É evidente que precisa refazer um orçamento para o próximo ano, mas eu estou buscando alternativas para isso. Eu tenho credibilidade no mercado brasileiro, então isso facilita muito. O Atlético hoje, se eu quiser tomar um empréstimo, eu tenho credibilidade, até condição moral para fazer isso. Então, a gente tem hoje uma condição, porque foi criado, eu sempre fui responsável. Eu estou aqui há 20 anos, eu nunca tive nenhum desvio, porque eu sou sério com as coisas do clube. Eu sempre me preparo também para as adversidades. Porque tem muita gente que pensa só no momento, dá uma de Silvio Santos aqui, quem quer dinheiro, e aí? Vem o rombo e o futebol, o tempo não para. Então, eu sou muito responsável com o futuro do clube, pensando sempre com responsabilidade, nunca criando um endividamento impagável, né? Porque há 20 anos aqui o Atlético tinha dívidas sem fim. O Atlético era um clube, quando eu cheguei aqui, a gente não recolhia impostos. Como a maioria dos clubes, não tinha, ninguém recolhia nada. Hoje o Atlético tem todas as CNDs. Né? Então, isso que é importante. Né? O Atlético tem toda a documentação necessária, entendeu? Para a gente receber qualquer recurso do governo, a gente entrou com os projetos do governo federal. Então, buscando não deu certo, mas a gente fez a nossa parte. Então, o Atlético, mesmo sem resultados dentro do campo, cresceu, continua crescendo, e nós estamos buscando alternativa para que isso aconteça. Eu sempre vou ter uma comunicação com vocês de maneira respeitosa. Eu sou um cara que não guardo mágoa, eu não fico sofrendo, já sofro pra caramba com o time na situação que está. Eu vou ficar sofrendo com problemas de um cara falou isso, deixou. A minha opinião é que vale. E a gente quer crescer também como ser humano, como profissional, como um todo. Os resultados no campo não aconteceu, mas eu nunca vou deixar de falar com vocês, de tratar as coisas de frente, de ter uma comunicação limpa com o torcedor atleticano. Então, eu estou aqui nesse momento para tirar qualquer dúvida, fazer esse balanço. O Atlético já trabalha para o próximo ano. O Atlético já está no mercado buscando alternativa para o próximo ano. Nós trouxemos um destaque do Anápolis, aí ninguém nem sabe. Está aí, ó, contrato 2 anos. Trouxemos, está aí e tal. Então, você está bem informado. Ninguém fala nada, porque nós já estamos pensando no próximo ano. Então, estamos trabalhando, vamos buscar alternativa. O Anápolis chegou à Série C, parabéns ao Anápolis. Pode ser até um parceiro do Atlético. O Atlético tem jogadores jovens que têm condição de disputar uma Série C. A gente pode fazer parcerias, porque é um clube sério, tem seu CT. Bom para o futebol goiano isso acontecer. Né? A gente perdeu a presidência, mas ganhou o Anápolis. Olha que bom. Mostra força no nosso futebol também. Então, dentro dessas situações, vamos dar o start. 2025 já começou no Atlético. Adson, então já falando em 2025, o Campeonato Goiano ainda é, mesmo nessa situação que está passando hoje, um grande objetivo do Atlético, mais uma vez, para ser tetra? O objetivo do Atlético é todas as competições. O Atlético tem que estar equilibrado. Se vai ganhar ou não, é outra coisa, mas tem que estar equilibrado em todas as competições. O atleta não pode passar o que está passando aqui 2 anos. O clube não aceita isso. Eu não aceito isso. A gente vai trabalhar muito. É um momento de fragilidade, mas eu sou forte. Nós vamos superar esse momento. Né? Enquanto eu tiver prazer de estar construindo algo e deixando sempre legado e mais legado, nós vamos fazer com muita fé, com muita coragem e sempre pensando grande. Primeiro objetivo, Campeonato Goiano, que é um bom campeonato e é onde os clubes aqui é campeão. Não adianta nós ficarmos, isso, aquilo. A Série B também, dá para poder a gente pensar também, chegar na frente.
Os clubes goianos têm essa possibilidade. Então, são campeonatos do nosso tamanho e ano que vem, tudo no Atlético será tratado com a maior seriedade possível. O Campeonato Goiano é muito importante. Eu quero dizer que nós precisamos ter uma discussão também muito profunda com a federação. Há muitos anos nós não temos morte de torcidas. Nós temos que ter muita responsabilidade com esse negócio de ficar aí fomentando. Tem que ter torcida, 2 torcidas de estádio. Tem segurança? Vamos cada um assumir a sua responsabilidade, né? Porque acabou as mortes, né? Acabou os problemas, aquelas brigas de torcida, aquelas violências. Todo mundo vai assumir a responsabilidade, não vamos quebrar estádio dos outros, né? Porque o Serra Dourada não tem daquela forma profunda necessária que precisa ser feita. Né? Apesar que o Guerra é um cara muito sério, sempre faz as coisas com seriedade, mas a gente não tem o Serra Dourada pronto, seguro, para a torcida do Atlético ir, para a torcida do Goiás, do Vila, e a mesma coisa, comparecerem. Né? Então, a gente precisa também ter esses cuidados, porque, principalmente, a violência continue se afastando dos estádios e do futebol goiano. Adson, queria emendar 2 em uma. Então, diante de tudo isso, você garante a comissão para a próxima temporada, e você falou da questão da torcida, do Ascioli, da presença da torcida. Você pretende fazer alguma mudança no plano de sócio, nos planos de sócio para o ano que vem também? Cara, agora não é hora de fazer plano de sócio de nada. Como é que eu vou fazer plano de sócio agora num momento desse? A gente vai ter que pensar isso mais para frente, com calma. Agora é a hora de juntar os cacos e o start, buscar a alternativa para 25. Eu não garanto ninguém. Humberto sabe como é que eu sou. Nós precisamos terminar melhor do que estamos. Nós precisamos de achar uma alternativa. Ele sabe muito bem que treinador bom, trabalhador do jeito que ele é, tira leite de pedra. Nós precisamos de reagir, terminar melhor do que começamos. É evidente que os números, humanamente, eu digo, é impossível. Não tem como o Atlético pensar em nada. Só precisa pensar em respeitar o nosso campeonato, que é um grande campeonato, e, ao mesmo tempo, respeitar a entidade. É isso só que eu exijo, e eu espero que os jogadores possam competir mais. Rapaz, eu vi algumas cenas nesse último jogo, 2 jogadores nós caindo, tropeçando neles na mesma perna. Cara, você vê o nível emocional dessa equipe. Então, assim, são situações que a gente está enxergando, os caras estão sem força. Então, nós temos que tentar achar quem está com a cabeça melhor, com a condição melhor, para que possa jogar e deixar o Atlético de maneira mais honrosa no campeonato. Essa questão, presidente, do Kevin, que foi o grande destaque do Anápolis na Série D, eu queria te perguntar, diante da dificuldade de se contratar jogador, interesse de jogador, de vir da A para B, se é possível você buscar mais no mercado, de repente um outro destaque da C, por exemplo, um jogador mais de baixo para reforçar o time na Série B, e se você acha que na Série B do ano que vem nós vamos ter os 3 goianos? Cara, assim, isso é uma pergunta que não me pertence, né? Eu não tenho que... O trem que eu quero mudar um pouco é ficar falando do vizinho, né? Eu quero falar mais do Atlético, com o meu torcedor. A Série B, ela é muito difícil, é um campeonato muito bom. Ontem mesmo eu vi jogos de altíssimo nível, né? Então, assim, porque eu estou observando jogadores e tal, jogos muito bons, viu? A Série B, até isso é uma discussão dentro da nossa liga. Ela precisa ser melhor negociada, mais valorizada, e é o interesse do grupo que comprou parte dos nossos direitos. Então, eu espero isso, porque é um campeonato dificílimo e de muito bom nível. Qual que era a outra mesmo? Não, o Atlético sempre se deu bem descobrindo jogadores. Quando a gente busca, está destacando lá na Colômbia, está destacando. Cara, muito difícil. Olha, desses gringos aí, praticamente hoje, só o Alejo se deu bem. De trazer uns 9 gringos aí, só o Alejo. O Campo é um jogador de jogo apoiado, é um jogador pouco competitivo sem a bola. Aí estoura, cara. Então, hoje, time igual o Atlético na Série A, se os 11, no momento que tiver a bola, não jogar, e quando sem a bola não marcar, é impossível. Então,
São situações que nós temos que fazer reflexão. Às vezes o cara com a bola é técnico, mas sem a bola. Você não fica só com a bola. Você tem que ser competitivo sem a bola. Então, são reflexões que a gente tem que entender, os recados que o campo manda, para que a gente possa fazer um ano diferente. Watson, eu queria justamente ia te perguntar sobre isso, né? Você fez um atacado ousado esse ano, você foi trazer, foram acho que 9 estrangeiros, né? Eu queria que você fizesse, então, já aproveitasse um balanço, e se ano que vem, alguns já não se encontram mais aqui, e se ano que vem você vai continuar investindo ou vai repensar isso? Não. Sempre nós vamos estar buscando. É igual o Brasil mesmo. Tem jogador ruim lá demais e jogador que presta. Agora, para você dar uma guinada no mercado sul-americano, você tem poder de investimento. Você pegar o certo. O cara que já está participando das seleções. Né? Por exemplo, o Matias chegou aí, é um beirada até interessante. Talvez serve para a Série B. E é um jogador rápido, competitivo. Né? Ele e o Alejo destacou. Mas, olha, a gente teve que trazer uns 9 aí, como você disse, para 2. Então, também é um índice baixo. A gente precisa, então, melhorar o poder de investimento para você ir no certo, no destaque, e não na aposta. Ô Adson, mais uma aqui para me fechar, agradecendo aqui a assessoria. Você disse que o Atlético agora já caiu, né, vai cumprir, que você tem que ter os jogadores aí, já reuniu com a comissão, tem que terminar com dignidade. Porque o Atlético vai enfrentar adversários agora na reta final, tem time grande lutando para não cair, tem muito interesse ainda nesse Campeonato Brasileiro da Série A, que não pertence ao Atlético, porque está nessa situação. Para ser competitivo, você mantém aí esse grupo trabalhando, e se de repente pode pintar também incentivo de algum outro time aí para o Atlético jogar em alto nível aí? Não, primeiro que esse incentivo é proibido. Eu não sou irresponsável de falar um negócio desse, né? É proibido, né? É uma questão que o Atlético, como entidade, não pode participar disso. Segundo, quem for ter oportunidade agora tem que provar que tem condição de estar aqui ano que vem, mesmo tendo contrato, senão vai entrar na fila de negociáveis. Ponto. Segundo, um ou outro aí ainda tem que provar que tem condição de ficar aqui. E o próprio Humberto tem que reagir para mostrar também condição de ter até luz para continuar. Ele mesmo sabe disso, para ter um ambiente favorável. Né? Então, nas grandes dificuldades, surgem as grandes oportunidades. Então, é nisso que nós temos que nos agarrar. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu agradeço e sempre estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer assunto, e a gente espera, em 25, ter dias melhores no Atlético, com certeza. Obrigado, presidente Adson Batista. Encerrada a entrevista coletiva dessa tarde com o presidente aqui no CT do Dragão. Obrigado, torcedor atleticano.